Nesse vídeo eu vou falar sobre como criar uma empresa à prova de futuro. E para começar, a gente precisa ressignificar o que é uma empresa. Uma empresa nada mais é do que um organismo vivo que se alimenta de problemas e defeca dinheiro. É importante a gente ressignificar e deixar isso bem simples, porque muitos empreendedores, a maior parte, na verdade, acredito que não se preparam de uma forma de entender os fundamentos, e também entender qual que é a física por trás disso. Então, ressignificando, uma empresa é basicamente isso. E só existe uma forma de se ganhar dinheiro, que é basicamente resolvendo problemas para outras pessoas. E essas pessoas vão tirar o dinheiro da carteira dela para te dar. Por quê? Porque a dor que elas têm, por causa desse problema, pode ser resolvida com a sua solução. Então, é normal e é óbvio que elas vão fazer isso. Você paga serviços de streaming, por qual razão? Pela comodidade. Então, qual é o problema que eles estão resolvendo para você? É o problema da comodidade. Então, para você, é melhor você pagar isso, para você sentar na sua televisão e botar ali o programa que você quer, para assistir a série, o filme e tal, sem você ter que fazer uma manobra complexa, baixando coisas da internet, botando em pendrive, enfim, na televisão, algumas televisões mais modernas, até torrent faz isso, mas assim, o que eles te oferecem ali basicamente é uma comodidade, você vê isso, talvez não de forma consciente como um problema, mas a dor, o incômodo, de forma inconsciente, faz você pagar esse tipo de serviço. Então, uma empresa é um organismo que se alimenta. A gente pode aprimorar e desenvolver esse organismo para poder comer mais, para conseguir mais problemas. E é um processo você se desenvolver isso, porque você pode botar uma boquinha ali, que hoje basicamente a maior parte das empresas, ainda mais micro e pequenas empresas, mais micro, pequenas já não tem tanto, mas microempresas, elas só são uma boca grande ali, a boca do empreendedor, do dono do negócio, que vai atrás, promover e tal. Então, basicamente é isso. Só que todo negócio, para poder sobreviver, ele precisa comer para poder crescer. Você até consegue manter o seu negócio vivo, comendo de pouquinho em pouquinho, mas a natureza dele é que ele coma cada vez mais, de forma eficiente, não para comer o mundo todo, mas para comer o suficiente para poder crescer de forma sustentável. E tá bom, entendemos que uma empresa é um organismo vivo que sobrevive de problemas. E que a única forma de ganhar dinheiro é resolvendo problemas. Isso quer dizer o quê? Que basicamente, neste mundo físico que vivemos, os problemas são finitos ou infinitos? Obviamente, infinitos. Isso quer dizer que todo problema é lucrativo? Não. Então, o primeiro trabalho do empreendedor é identificar esse problema lucrativo para poder, a partir daí, criar um negócio. O que isso tem a ver com criar um negócio à prova de futuro? Então, primeiro é entender qual é que é a física de um negócio. Uma vez que a gente ressignificou isso de uma forma mais grosseira até, mais superficial para poder ver, tá bom. Então, se os problemas do mundo são infinitos, como é que eu posso encontrar os problemas lucrativos? Então, você pode procurar, ou dentro do seu negócio, que você já faz hoje, que obviamente isso aí já é mais claro, se você já tem um negócio, ele já está muito mais claro, mas também falando com os problemas, falando com os seus clientes, que são as pessoas que têm esse problema. Beleza, uma vez que a gente identificou que é esse problema lucrativo, agora a gente vai partir para, de verdade, construir um negócio à prova de futuro. Então, eu criei uma metodologia chamada Future Proof Business Framework, que basicamente é uma metodologia de como criar um negócio à prova de futuro. E por que eu posso te ajudar nisso? Há mais de 10 anos atrás, eu criei uma metodologia chamada Execução Distribuída, que é uma metodologia de automação de negócios, e a principal premissa dela é a independência operacional. E essa independência operacional é construída a partir da automação do negócio. E isso é muito legal, isso funcionou, eu validei, transformei isso num produto até em 2016. Ele, inclusive, usava inteligência artificial já para poder fazer isso, obviamente no modelo limitado, que foi o que desenvolvi na época. Hoje, depois de centenas de milhões de dólares e diversos outros modelos feitos por pessoas muito melhores do que eu nisso, foi daí, inclusive, que deu o gatilho de eu fazer isso, porque algumas pessoas
que atingiram algum estágio de maturidade no negócio, na automação, vinham me procurar, e ou por meio dessa metodologia que eu desenvolvi, ou dentro do meu círculo, que conheciam ela, e falar, cara, eu tô com um problema assim, assim, assim. E eu falei, caramba, se a gente, né, que é do mercado de tecnologia, já sofre com isso, já é difícil de você acompanhar inclusive as técnicas, não estou falando só de tecnologia não, mas todo o contexto que se engloba em torno disso, né? E também de outros problemas como a dinâmica dos mercados, tanto no aspecto político e econômico, né, que são fora da nossa mão, eles estão, até no estoicismo, né, são problemas externos, a gente não tem como diretamente preveni-los, né, ou evitá-los, ou até resolvê-los, porque são macro problemas e dinâmicas em diversas perspectivas, tanto local quanto global, ainda mais polêmica e política e econômica, né? Mas, então, a gente está falando sobre, beleza, a dinâmica dos mercados, o outro que eu comentei, o avanço tecnológico, né? Quanto isso evoluiu de uma forma exponencial, e essa combinação disso, ele gera um outro problema, que é a mudança de hábitos de consumo. Então, ao longo da história, a gente viu isso acontecer várias vezes, tanto pela Kodak, que vendia filmes para máquinas fotográficas, e de uma hora para outra, esse mercado foi dominado pelo mercado de máquinas fotográficas, né? E aí, como eu comentei, daí que surgiu esse gatilho, porque se pra gente é tão difícil acompanhar isso, e de fato estar preparado, eu falei, cara, como é que eu posso criar uma metodologia em cima disso para ajudar outras pessoas que estão fora dessa perspectiva, né? Tem uma frase que diz assim, o futuro já chegou, mas não para todo mundo ao mesmo tempo. E algumas pessoas estão à frente, né? Dentro do olho do furacão. E graças a Deus eu estava neste momento. Eu falei, cara, como é que eu posso ajudar outras pessoas a fazer isso? Então, a partir daí, nesse último ano, eu acabei desenvolvendo essa metodologia. E ela trabalha com 3 grandes pilares, que são, a visão holística. O segundo, que é uma abordagem atemporal. E o terceiro, que é uma abordagem, né, que é uma aplicação agnóstica. Então, beleza, dentro da visão holística que eu vou falar aqui nesse vídeo hoje, como é que funciona? Beleza, a gente precisa entender a física por trás do negócio. A gente já começou a fazer isso, destruindo, né, desconstruindo o que é uma empresa e que ela é um organismo. Mas beleza, a gente definiu um problema lucrativo, a gente achou esse problema lucrativo e a gente, a partir daí, se você já tem um negócio, você já tem um modelo de receita, né, você já tem um modelo de negócio que já funciona, por que é importante, né, essa metodologia e sobre aquela que eu tinha feito antes? Porque algumas coisas a gente acaba olhando da perspectiva do agora, do que a gente está fazendo. Se você fizer isso hoje, com aquela ferramenta, você já vai ter um resultado direto. Porque uma das principais ferramentas daquela metodologia é o Automate Score, que é um índice que mede as empresas de 1 a 10, o nível de maturação que elas têm. Vamos supor que 1 é uma maquininha, é um barbeiro que corta usando uma maquininha, e o 10 pode ser uma empresa gerenciada e executada 100% por uma inteligência artificial. Então você faz isso, você já consegue ter uma noção qual é o estágio que você está e o que você precisa melhorar para ir para o próximo nível. Isso por si só já é bom, mas ele é limitado ao teu contexto do agora. E nessa metodologia aqui, eu quis tirar esse fator. Então essa visão holística, ela pega tanto as perspectivas, né, do negócio de uma forma desconectada da sua realidade, com desapego. Então a gente ali mapeia qual que é o problema, quem que é o público, e aí uma das ferramentas é mapear os seus ativos, né, do seu negócio, quais são os seus recursos tangíveis ou intangíveis. Então vamos supor, tangíveis, o seu know-how, quais os recursos que você tem, você precisa para poder fazer aquilo, qual é a sua base de cliente, qual é a base que você tem hoje de potenciais clientes, quais são os seus parceiros atuais. Então é uma perspectiva, nesse caso, mais direta e centrada ao que existe. No caso de mapeamento de recursos intangíveis, o que a gente está falando? De coisas que diretamente são mais abstratas, a gente não consegue ter uma noção melhor.
Por exemplo, a sua rede de relacionamento. Então, você vai mapear qual que é a sua rede de relacionamento, mas também você vai mapear uma outra coisa, que é o seu capital social. Às vezes, muitas pessoas te conhecem, mas a perspectiva que elas têm de você talvez não é tão boa, ou talvez elas acham que você oferece uma coisa que é diferente do que de fato você resolve. Ou até mesmo você conhece muita gente, mas eles não te conhecem. Então, assim, como as pessoas te conhecem? Qual que é a referência que elas têm do seu negócio e de você perante a isso? Então, isso acaba sendo um recurso também intangível. Quais são os seus clientes em potencial? Neste caso, no primeiro caso, pessoas por nome, pessoa XXX, é específico. Nesse caso é intangível. Então, vamos supor, pessoas que fazem tal coisa, não trabalham com isso, assim, 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 são clientes em potencial. E aí a gente pega hoje, no próximo, os parceiros em potencial. Não os parceiros que você tem hoje. E nem as pessoas que podem ser seu parceiro hoje, que isso aí está tangível. Neste caso, é intangível. Pessoas que talvez que trabalham em tal mercado, fazendo tal atividade, elas podem ser nossos parceiros. Isso tudo que a gente está falando aqui são o quê? São hipóteses. Nessa perspectiva holística, a gente desmembra os ativos, né? Do problema, qual que é a nossa base de cliente, qual que é o nosso modelo de negócio. E uma vez que a gente tem uma visão holística, que é uma visão global sobre tudo, fica muito mais fácil a gente fazer outras combinações. E um dos princípios da visão holística é que entender que uma geração de receita ela é multidimensional. Isso na prática quer dizer o quê? Que às vezes a nossa atividade principal é oferecer tal solução para tal problema, mas o nosso cliente ele também tem problemas relacionados de forma direta ou indireta a esse problema. Então, aí que tá. A gente não precisa criar novos esforços e novas ofertas para poder fazer isso. A gente pode pegar parceiros e poder agregar a nossa solução. A gente pode usar outras ferramentas para poder fazer isso de forma desconectada ou que não exigem um esforço direto para se manter ou se fazer. Então, a partir daí você pode, inclusive, fazer testes e hipóteses de outras ofertas a partir do seu produto lucrativo. Mas fica tranquilo, pessoal, essa ideia aqui desse vídeo é só para dar uma visão geral sobre a metodologia. Nos próximos vídeos eu vou cada vez mais aprofundar isso e de forma prática. Então eu vou trazer sempre ferramentas para você poder fazer isso. O livro Lucrative Problems, né, que é o livro em português, Problemas Lucrativos, que eu estou escrevendo esse ano, são 3 livros. Um deles é justamente só sobre encontrar problemas lucrativos. O outro é sobre essa metodologia, para ficar uma coisa mais didática. Então, beleza. Uma vez que a gente entendeu isso, a gente parte para o segundo pilar. Qual que é este segundo pilar? É uma abordagem atemporal. Nessa abordagem atemporal, a gente entende que é não criar castelos, né? No passado, pela dinâmica do mercado de uma forma geral, até o processo mesmo, por ter pouca tecnologia, você poderia criar castelos. O que é criar castelos? Fazer coisas mais elaboradas, mais profundas, maiores investimentos na sua infraestrutura, na sua operação, que você tinha um tempo extra para poder se readequar caso isso não funcionasse ou caso você tivesse mensurado isso errado. Nessa abordagem atemporal, a gente entende que tecnologia já não é mais um problema. Então, ela já está aí de diversas formas. Então, uma vez que a gente mapeou quais são os problemas que a gente resolve, como é que a gente resolve isso, quem tem esse problema, quando esse problema acontece, e etc., a gente consegue agora, nessa abordagem atemporal, entender que as nossas iniciativas precisam ser atemporais. Então, usando coisas que já existem. Por quê? Uma vez que o tempo é uma constante, né? Então a mudança é uma constante neste caso, a gente só precisa criar coisas suficientes para poder ofertar a nossa solução e entregá-la para o nosso cliente. Obviamente, algumas coisas são mais estratégicas. Aí sim, você vai fazer um investimento maior. E para isso, o que você vai fazer? É uma ferramenta que chama assim, hoje, o futuro e o futuro do futuro. Então, no hoje, você vai descrever em parágrafos simples, né? Qual é o seu momento? Hoje, o caixa está assim, assim, assim.
os nossos principais clientes são esses e esses, ou estamos tendo tal problema na venda, estamos tendo tal problema na entrega de cliente. Você vai resumir o seu negócio em poucos parágrafos hoje. E aí, no futuro, que é daqui a um ano, você vai escrever aonde você quer estar daqui a um ano. E no futuro do futuro, aonde você quer estar, né, depois deste futuro. Parece óbvio isso, mas não é. O que acontece? Às vezes, o seu futuro é só um meio para um fim. E com isso, você consegue estimar, né, de forma tática, a distribuição dos seus recursos. Porque se você entende que nesse estágio agora, então vamos supor que o futuro é 6 meses. Então essa visão de 6 meses, eu preciso estar assim, assim, assim. Para quê? Para ter massa crítica suficiente para poder ir para o próximo estágio. Que aí 2 anos, por exemplo, pode ser o futuro do futuro. Que é a partir do futuro para o futuro, não de onde você está agora. E às vezes esse futuro ali é só uma forma de você se conectar com a sua execução. Por que essa abordagem atemporal, ao mesmo tempo, ela é simples e objetiva, né, óbvia, mas ela é importante? Porque uma vez que a visão holística ela é muito mais ligada à parte estratégica do negócio. A abordagem atemporal, ela é para lembrar que é atemporal, e ela é a forma que você monta a sua organização tática, que é a forma que a sua estratégia se conecta com a execução do dia a dia, porque você vive no dia a dia. Então, aí sim a gente tem a parte da operacional, que aí entra o terceiro pilar, que é uma aplicação agnóstica. O que quer dizer isso? Agnóstico é que ele se adequa à religião do momento, vamos dizer assim. Então, se hoje a sua ferramenta de vendas é o WhatsApp, pode ser que depois, no futuro, mude, né? Então, vamos supor, é legal esse exemplo da tecnologia, que é um pouco mais claro e simples de ver, mas isso se adequa todo ao seu negócio. Até a parte comercial, o modelo de negócio, a forma que você lida com seus clientes, a forma que você entrega o valor, a forma que você faz o seu cliente ter sucesso. Então, estou usando esse exemplo porque é muito mais simples a gente entender. Então, vamos supor que a gente está usando a interface de vendas e o principal canal ali é o WhatsApp. Você vai fazer um investimento, que tem que ser atemporal, numa solução. Essa solução, ela vai atender você a fazer isso. Então, você pode contratar isso. Obviamente, legal. Só que, vamos supor que daqui a algum tempo isso mude. Ou vamos supor que você quer ter diferentes interfaces. Então, você não quer só atender pelo WhatsApp. Você quer atender pelo WhatsApp, pelo Instagram ou pelo e-mail. Então, você pode, de forma agnóstica, desenvolver uma inteligência, aí, nesse caso pode ser uma inteligência artificial, que ele centralize um modelo que ele faça o atendimento do seu cliente, mas que ele não esteja na ponta da interface. Que ele centralize isso para todas as outras interfaces. Então, se no futuro houver uma mudança de hábito no consumo, as pessoas começarem a usar o aplicativo Y, você não precisa contratar um novo aplicativo do zero. Você só conecta o aplicativo, né, o Y, a sua interface. Então, assim, isso tudo aqui eu sei que ficou muita coisa, né? Ficou um pouco até denso, mas a ideia aqui é justamente abrir isso, porque vão surgir, obviamente, dúvidas, mas nos próximos vídeos eu vou fazer coisas muito mais práticas. A ideia aqui é dar uma overview e uma visão geral. Isso que eu comentei se adequa a todo o seu negócio. Então, a primeira parte é de desconstruir o seu negócio e entender o problema, entender quais são as oportunidades, qual que é o seu cliente, como é que funciona. No segundo pilar é justamente organizar isso de uma visão muito mais prática e desconectada de compromissos de longo prazo, mas em ações de curto prazo, mais atemporais, obviamente, que aí a gente se conecta no terceiro pilar, que é o agnóstico. Se uma parte do seu negócio, que a gente falou só do atendimento do WhatsApp, mas isso aí serve para todo o seu negócio. Se uma vez que você mapeou todos esses processos, você vai fazer, aqui a gente vai ter um problema, que o ideal é a gente centralizar nisso aqui. Então, compensa mais a gente contratar uma solução que faça isso de forma agnóstica, né, que faça isso, centralize isso e depois a gente só contrate
a integração com essa outra solução, do que de fato a gente comprar várias coisas, ter muito coisas para poder gerenciar e no final tá gastando dinheiro e o pessoal não está usando, o seu cliente vem por canais diferentes e você acaba tendo um problema de poder atender essas pessoas. Então, assim, tudo é uma questão estratégica. Só que essa estratégia precisa ter uma abordagem tática, né, e atemporal, e precisa ser executado de forma agnóstica para você não estar construindo castelos e não estar investindo em coisas que podem mudar ou coisas que são fora do seu negócio, do seu core business, da sua atividade principal. E aí a gente entra, inclusive, até no processo de contratação, porque se uma forma de criar um negócio atemporal é que ele se adapte às adversidades, a gente entende que a independência operacional, que é uma das ferramentas, é uma das coisas mais importantes de qualquer negócio. Inclusive, isso impacta diretamente ao seu valuation da sua empresa, né, se você quiser vender, mas também ao seu dia a dia, quando você quer tirar o fator eu do negócio e você quer sair daquilo ali e ao mesmo tempo que você às vezes não tem um recurso para poder contratar um monte de gente, mas tá bom. Eu entendo que a independência operacional é muito importante, mas como é que eu posso fazer isso dentro dos recursos que eu tenho? E aí você, entendendo disso, você vai tomar ações e criar estratégias para poder criar um futuro que seja executado de uma forma, ó, no futuro aqui, 6 meses a 1 ano, eu consigo fazer X. Mas o meu objetivo em 2 anos, por exemplo, é que eu não faça nenhuma parte da operação e que isso possa ter outras pessoas. Inclusive, eu quero criar uns canais de vendas. Então, a ideia aqui é trazer coisas que tornem o seu negócio atemporal, que ele seja adaptado às adversidades e você, como dono do negócio, consiga acompanhar isso. As pessoas têm uma ideia de que o processo, né, da empresa, tudo tem que ser organizado. E não é assim. Num negócio saudável que está crescendo, isso não acontece. Se acontecer, é porque está sendo gastado muita energia centralizando, né, no mapeamento do processo, que em si é uma coisa boa, mas obviamente ninguém faz isso. Mas você imagina que o seu mapeamento do processo ele é algo muito orgânico às demandas, né? Então, quanto mais você for assim e mais você criar coisas dentro dessa perspectiva, menos desgaste como empreendedor e mesmo menos atrito o seu negócio vai ter de uma forma geral e melhor você vai conseguir ganhar dinheiro e ter mais tempo livre. Porque o objetivo disso tudo no final é o quê? Ter recursos, multiplicar recursos, e esses recursos são dinheiro, tempo, mais pessoas trabalhando para você, mais cliente e no fim isso tudo quer dizer o quê? Mais liberdade. Então escreva aí a sua opinião, né, os seus feedbacks, quais problemas você tem, que partes que você gostaria de ser mais detalhado. Nos próximos vídeos eu vou estar fazendo isso de uma forma um pouco mais específica e assertiva e prática. Então, até lá!